A gente vai começar a nossa apresentação aqui, onde a gente vai falar sobre crédito verde. Depois a gente vai explicar como que você pode adquirir crédito verde através da Campo Capital. E depois a gente vai fazer uma entrevista com o Luiz Gustavo Rabelo, que é consultor da Educampo, cofundador da Fronterra, e a gente vai falar sobre planejamento financeiro na gestão das fazendas, tá? Espero que todo mundo goste, que seja um tempo muito proveitoso para todos. E, ao final aqui da nossa conversa, a gente vai abrir para perguntas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Nós somos eu sou uma das cofundadoras da Campo Capital Peer-to-Peer. Meu nome é Isadora Caixeta. A Campo Capital, a gente está trazendo um modelo de crédito novo que se chama P2P, que significa Peer-to-Peer Lending, que nada mais é, trazido para o português, empréstimo entre pessoas. Ao longo da apresentação, eu vou explicar melhor para vocês o que isso significa, tá bom? E para a gente começar aqui o nosso papo, a gente vai falar de crédito verde e a Campo Capital. Tudo começa na macroeconomia. Para falarmos de crédito em geral, né, além do crédito verde, é importante a gente analisar os dados macroeconômicos do nosso país. Nós temos aqui os principais indicadores que, além de impactar a vida e o bolso de todo brasileiro, tem forte impacto também no mercado de crédito privado, que é o mercado financiado por investidores e instituições privadas. A Selic atual, ou seja, a taxa básica de juros, ela estava até então, até hoje, né? Hoje teve reunião do Copom, até hoje foi para 5,25% ao ano. A expectativa de alguns economistas é que ela vá para 6,5%. Né? A gente vai ver aí em breve qual que foi a decisão do Copom, com a ata que eles vão liberar provavelmente daqui a pouco. Há exato um ano atrás, a Selic estava a 2%, não sei se vocês se lembram, né, e atingia a mínima histórica do Brasil. Essa alta de juros aconteceu por causa do aumento desenfreado da inflação, que, como a gente pode ver a seguir, né, aqui embaixo, a inflação dos últimos 12 meses foi de 9,68%. A expectativa do mercado financeiro é que a Selic chegue por volta de 8, 8,5% até o final desse ano, tá? E chegar a 9%, alguns economistas acreditam que vai chegar a 9% no segundo semestre do ano que vem. E por que isso é importante para você, né, produtora rural? Porque essa é a taxa que baliza o custo do dinheiro. Logo, a Selic aumentando, é esperado que as taxas dos financiamentos, inclusive financiamentos públicos, também aumentem, como é o caso do Plano Agrícola desse ano, que já teve aumento nas taxas em comparação ao ano passado. E, né, se você, produtor, já contratou ali, né, já esteve em contato com o Plano Rural, com certeza você já percebeu isso. E por que está havendo, né, esse aumento dos juros? Como eu comentei agora há pouco, por causa da inflação, né? A inflação é a desvalorização da moeda em determinado período e que leva à perda do poder de compra da população. Então, trazendo isso para o dia a dia do produtor rural, a gente tem um exemplo, né, que está impactando aí a vida de todos os produtores, que é o fato do adubo ter aumentado 40% em relação ao ano passado. Isso impacta diretamente o bolso do produtor rural. Agora, outro indicador igualmente importante da gente acompanhar é o câmbio. Aqui a gente pode ver, né, a projeção de câmbio para terminar 2021 é 5,20. E o câmbio impacta diretamente o planejamento de safra e expectativa de receitas do empreendedor rural, principalmente porque as principais commodities são negociadas em bolsas internacionais e os preços dos insumos são atrelados ao dólar, que dependem também, né, e os preços dos insumos são atrelados ao dólar. Então, isso, obviamente, que impacta aí o custo, né, da safra para esse produtor. E aí, por fim, a gente vê aqui as metas da inflação. Né? A gente pode ver que o Bacen, ele continua com essas metas muito baixas. Né? Obviamente, o Bacen está um pouco frustrado, porque a inflação dos últimos 12 meses, em relação à meta, né, de inflação para 2021, que é 3,75, está quase o triplo. Então, por isso que é aí que o mercado está vendo aí esse ciclo de alta de juros ainda, espera-se que vai acontecer por um bom tempo até que essa inflação consiga alcançar os níveis desejados do Banco Central. Depois a gente fazer aqui esse resumo, né, bem resumo mesmo, dos indicadores macroeconômicos, vamos falar das perspectivas para o crédito privado. A gente chama de crédito privado o título de dívida emitido por instituições privadas, empresas, por exemplo, ou outras organizações privadas, ou até mesmo vocês, empreendedores, né, produtores rurais.
E esses títulos são comprados por pessoa física e ou jurídica que investem seus recursos nesses títulos e recebem juros como rendimento. Por causa do movimento de alta da taxa de juros, o mercado de crédito está bastante aquecido, e isso significa que temos tanto empresas emitindo esses títulos, como muitos investidores na outra ponta interessados em comprar esses títulos. Por exemplo, o volume de crédito privado emitido neste ano, né, em 2021, ele já está ao dobro do volume emitido no ano passado, o que comprova que realmente está acontecendo, né, esse mercado ele está bem aquecido. Ok, e aí, né, você vai me perguntar, e você, produtor rural, o que você tem a ver com isso, né, com o crédito privado? Já vamos chegar lá. Para eu conseguir desenhar, né, todo esse cenário para vocês, macroeconômico e crédito privado, a gente vai precisar falar da política de crédito rural, tá? Você, produtor, que está aqui, né, com a gente, ou produtora que está aqui com a gente, provavelmente financia ou já financiou sua lavoura através do crédito de custeio, né? Através do crédito rural, correto? A gente sabe que esse crédito é subsidiado e financiado pelo Tesouro Nacional, que, por sua vez, precisa de aprovação orçamentária do governo para repassar os recursos aos produtores. E a gente sabe que tudo no Brasil que depende de política é instável, né? Sim, exato, e eu vou provar para vocês como essa instabilidade pode prejudicar o produtor rural com esses exemplos aqui que estão citados nesse slide. O primeiro deles é que o financiamento da safra 21-22, né, para o financiamento da safra 2021-2022, houve redução nos recursos para o crédito do Pronamp em relação à safra passada. Ou seja, para o produtor de médio porte, o orçamento mudou e isso vai impactar na contratação do seu crédito. O outro ponto que é importante trazer à tona aqui para vocês é que o volume do crédito rural total, né, em relação ao ano passado, aumentou 6,3%. Parece ser uma boa notícia, mas se a gente compara isso com a inflação do mesmo período aumentou mais, aumentou 9,68%. Ou seja, o crescimento do volume das linhas de crédito do governo não acompanhou o crescimento da inflação. Isso significa que os recursos liberados não serão suficientes para custear a sua lavoura de hoje, uma vez que os custos de crédito, insumos, maquinário e diesel aumentaram em maiores proporções. E, por último, no primeiro semestre desse ano, não sei aqui se todo mundo lembra disso, se acabou participando dessa experiência, que foi uma experiência bem ruim, a Secretaria do Tesouro Nacional interrompeu as linhas de crédito rural devido a atrasos na aprovação do orçamento federal. E por que isso aconteceu? Porque essa votação, né, desse orçamento envolve interesses políticos e os próprios políticos não conseguiram chegar em um acordo. Então, quem saiu prejudicado por essa demora foi o produtor rural, que contava com as linhas pré-colheita para aquele período. Portanto, gente, ter o crédito público como a sua única opção para custeio e para investimentos pode ser arriscado, porque a gente viu aqui com exemplos reais que as regras e as janelas de crédito podem mudar de acordo com as prioridades do governo. Tá bom. Bom, Isadora, você já me contou aqui, você já me deu umas notícias ruins, né? E aí, então, o que a Campos sugere, né, para a gente? A Campos sugere que você abra seu leque de opções de financiamento. E por quê? Além disso, né, de todas essas questões aqui que a gente contou relacionada, né, ao crédito que vem, né, do governo, as instituições financeiras responsáveis pelo repasse desse crédito rural normalmente não são transparentes em relação ao custo total do financiamento. Aqui nesse slide, vocês podem ver, a gente até coloca aqui, né, como título, né, taxas que o banco não conta, mas que estão na conta. Aqui a gente tem um exemplo real, que inclusive foi um problema vivido pela nossa sócia Bruna, na sua experiência como empreendedora rural. Os bancos contam apenas uma parte da história e apenas uma taxa. No entanto, a gente pode ver aqui nesse exemplo que tem várias outras taxas que são cobradas ao longo do financiamento, as famosas taxas acessórias, o que faz com que o custo da sua operação seja, na prática, muito maior do que o produtor previu, né, do que você previu. Nesse exemplo, se você olhar aqui em cima aqui em cima do slide, tem a parte aqui, ó, taxa de juros, tá?
ele mostra uma taxa, né, 6% ao ano, que é a taxa de custeio agrícola. Mas o final da operação, a gente desce aqui no extrato, que está destacado em rosa, a gente está aqui, ó, custo efetivo total. O custo efetivo total dessa operação foi quase 14%, ou seja, foi mais do que o dobro. Então, a Bruna achou que estivesse contratando um crédito com um custo de 6% ao ano, mas no final da operação ela descobriu que o custo foi 14%. Além dos custos que ela teve de projeto técnico, custo de cartório e reciprocidades que ela teve que contratar para o banco liberar o crédito para ela, tá? Então tá, e vocês vão perguntar de novo. Bom, Isadora, então, e aí, qual que é a solução da Campo Capital para isso? Porque até agora as notícias não estão muito boas, né? Para a gente chegar lá, já estou chegando na notícia boa. E a gente tem que entender uma coisa. Se você se preocupa, se você é produtor, produtora que está aqui com a gente, se você se preocupa em aumentar a sua produtividade, diminuir seus custos e expandir a sua produção, você é uma empreendedora rural ou um empreendedor rural. E, portanto, a Campos surge, né, como uma alternativa de crédito para empreendedores rurais através das finanças sustentáveis. E como eu disse, a Campos sugere que, inclusive, vocês tenham outras opções de crédito, né, e não só as opções financiadas pelo governo, justamente para conseguirem entender qual vai ser a estrutura de capital melhor para vocês. E para eu explicar para vocês o que significam, né, o que são finanças sustentáveis, a gente vai voltar um pouco no tempo, como vocês podem ver aqui nesse slide. A gente vai voltar lá para os anos 2000. Nos anos 2000, nós tivemos duas iniciativas que foram extremamente importantes para chamar a atenção do mundo para problemas sociais e ambientais de ordem global. O primeiro deles foi o Pacto Global, que foi uma iniciativa da ONU que incentivou a participação do setor privado e empresarial no apoio aos princípios socioambientais, como proteção de direitos humanos, proteção do meio ambiente, medidas anticorrupção e leis trabalhistas. O segundo deles foi o lançamento dos ODM, que significam Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esses objetivos, eles são 8 objetivos, né, no total, que almejavam fazer com que o mundo progredisse rapidamente rumo à eliminação da extrema pobreza e da fome no planeta até 2010. E aí, esses ODM deram tão certo que, inclusive, né, enfim, esses objetivos terminaram em 2010, eles começaram a pegar os resultados, medir para ver se tinha dado certo. A resposta é que sim. E aí, houve um encontro chamado Rio 20+, que foi um encontro dos países membros da ONU para definir os próximos objetivos de desenvolvimento sustentável no mundo. Depois de 3 anos discutindo quais seriam esses objetivos, em 2015, houve o encontro dos países membros de novo da ONU e a assinatura do famoso Acordo de Paris, onde foram lançados os ODS, que são Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E esses países se comprometeram a adotar práticas que façam com que esses objetivos sejam alcançados até 2030. E aí, uma das diferenças que a gente tem, tá, nessa evolução, né, da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os Objetivos de Desenvolvimento, né, do Milênio, é que passou-se a ter uma grande preocupação com o aquecimento global e os impactos dele, né, os impactos negativos, tanto na sociedade, na vida das pessoas, quanto também no próprio meio ambiente. E aí, a gente pode ver que os efeitos, aí começou-se a mensurar os efeitos do aquecimento global no mundo. E a gente vê aqui que os desastres naturais custaram para o mundo, em 2020, no ano passado, uma perda econômica de 268 bilhões de dólares. Ou seja, mais de R$1 trilhão foi gastado ao redor do mundo no ano passado para custear, né, digamos assim, para os investimentos necessários após os desastres naturais que destruíram cidades, destruíram mata, né, destruíram florestas. E esses desastres, eles causam, né, eles não causam só eles não têm só um impacto negativo naquele momento. Ainda tem um tempo
de impacto, né, que causa morte, causa doença, desigualdade social, e essas mortes principalmente para os segmentos mais pobres da população, que inclusive são, né, são os segmentos menos assistidos e que vivem em condições, por exemplo, de moradia, que são mais propícias a serem atingidas por esses desastres naturais. Então, a partir disso, né, vocês vão perguntar, Isadora, o que o crédito verde tem a ver com isso? Os líderes globais, então, passaram a responsabilidade de desenvolvimento sustentável também para a iniciativa privada. Então, o conceito de finanças sustentáveis surgiu para que o mercado financeiro passe a financiar projetos e empresas que visem o desenvolvimento sustentável no mundo. Além disso, notou-se também o surgimento de investidores com consciência socioambiental, que significa que, além desses investidores terem interesse no retorno financeiro, né, dos investimentos que eles fizerem, eles também querem ser agente de transformação mundial e querem que esses investimentos tragam benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. Com isso, os títulos de finanças sustentáveis passaram a ganhar notoriedade mundial e foram classificados de acordo com a sua finalidade, tá? A gente pode ver aqui que esses títulos podem ser verdes, sustentáveis, vinculados à sustentabilidade ou de transição. E agora eu vou explicar para vocês, de uma maneira resumida, mas explicar para vocês qual que é a diferença, né, de cada um deles, e depois a gente vai entrar mais a fundo nos títulos verdes. Para um título ser considerado verde, ele precisa financiar algum projeto que leve a um benefício ambiental. Por outro lado, os títulos sustentáveis, eles devem financiar projetos que têm benefício ambiental e social ao mesmo tempo. Os títulos vinculados à sustentabilidade estão vinculados a compromissos sociais, ambientais e de governança que a empresa faz ao adquirir os recursos, mas não necessariamente a empresa vai utilizar esses recursos captados para um projeto socioambiental. E, por fim, os títulos de transição devem utilizar os recursos para projetos com compromisso socioambiental e governança. A instituição emissora precisa estar vinculada ao Acordo de Paris e tem que ter como objetivo a diminuição de emissão de carbono no mundo. Então, a gente pode ver aqui que o título de transição, ele é o título um pouco mais burocrático, digamos assim, de ser estruturado. E aí, agora que a gente já passou, né, por macroeconomia, a gente já explicou para vocês, né, o surgimento dos títulos sustentáveis, né, os tipos de títulos sustentáveis, vamos aqui dar uma olhada no panorama de emissões de títulos sustentáveis no Brasil. Aqui a gente pode ver que os títulos verdes predominam no mercado, né, brasileiro, porém, a partir de 2020, surgiram títulos de financiamento sustentável e social, né? Então, até 2019, estava se tendo no mercado somente títulos verdes, e a partir de 2020, a gente começou a ter outros tipos de título. Em 2018, houve realmente uma diminuição na emissão desses títulos por causa, né, de 2018 foi ano eleitoral é sempre mais instável, então isso fez com que as empresas ficassem lá esperando para ver, né, qual que seria o próximo governo, e depois que isso foi definido, elas se sentiram aí preparadas para terem suas emissões. Bom, e agora, a gente afunilando mais ainda, né, trazendo aqui para o dia a dia de vocês, produtores, produtoras rurais, brasileiras, principalmente aqui do Cerrado Mineiro. Vamos ver aqui as oportunidades desses títulos verdes para o agro brasileiro. Olha só, estima-se um potencial de investimento de 163 bilhões de dólares até 2030, tá? Para o agro brasileiro, ou seja, quase 1 trilhão, há potencial para investimento de quase 1 trilhão de reais. Isso quer dizer que o Brasil tem muito potencial e pode se tornar líder global da agricultura responsável. E os setores que apresentam maior potencial de financiamento são o de energias renováveis e o uso da terra. Olha só, comprovando aqui, né, a gente pegou aqui os recursos, né, os títulos verdes que foram emitidos no Brasil de 2015 até 2021. E a gente dividiu por categoria, para ver se o que, né, eu comentei aqui desse potencial do Brasil no slide anterior é verdade. Analisando a finalidade dos financiamentos, a gente pode ver que predominou a utilização de recursos para energias renováveis, com quase 50%,
e uso da terra, com 27%. Ou seja, aproximadamente 75% dos títulos verdes emitidos realmente tiveram a finalidade de mudar as fontes energéticas do agro brasileiro e financiar melhorias de plantio e utilização das terras. Indo mais a fundo, né, nesses números, a gente pode ver aqui nesse slide que a gente já teve no Brasil, né, de 2015 a 2021 até agora, quase 60 bilhões destinados para títulos verdes no Brasil, sendo que 63% desses recursos foram utilizados para preservação ou plantio de florestas, tá? 10% foram financiados através de instituições financeiras, 8% foram utilizados para a agricultura, ou 8% para bioenergia, 6% para a produção de alimentos e 5% para a pecuária. E se a gente olha aqui nessa última coluna, a gente vai ver que os emissores desses títulos, né, ou seja, quem teve acesso a esses títulos foram empresas como Suzano, Amage, BRF, Marfrig, ou seja, esse capital, né, quem está tendo acesso a esse título verde, esses capitais vindo, né, de títulos verdes, são apenas as grandes empresas. E é aí que a Campo Capital entra. Portanto, a Campo Capital surge para trazer o crédito verde para os empreendedores rurais brasileiros, criando uma nova linha de capital privado com impacto socioambiental positivo e de maneira democrática. E como que a Campo faz isso? Nós conectamos investidores interessados em alocar seus recursos em títulos verdes à agropecuária sustentável, através de fazendas que possuem certificações internacionais, além de boas práticas ambientais e sociais. Por exemplo, se você produz café e possui certificação no Rainforest, você pode acessar o crédito verde na Campo Capital. Se você tem interesse em colocar energia fotovoltaica na sua fazenda, você pode acessar o crédito verde através da Campo Capital. Se você já utiliza ou quer investir em algum tipo de manejo para sequestro de carbono, você pode acessar o crédito verde na Campo Capital. E aqui, gente, eu só dei só 3 exemplos de motivos, né, que vocês podem acessar o nosso crédito, mas a verdade é que existe uma infinidade de motivos e até porque, né, nós da Campo queremos trazer essa sustentabilidade para o agro brasileiro. E aí, em outras palavras, a Campo transforma a produção rural responsável em produto de investimento. Ao conectar investidores conscientes que buscam investimentos com retorno socioambiental positivo, além, obviamente, do retorno financeiro, com produtores rurais que possuem responsabilidade socioambiental comprovada em sua produção. E como que a gente verifica, né, o nível de sustentabilidade da fazenda? Aqui na Campo, a gente faz uma análise de crédito que verifica 3 indicadores principais. O primeiro deles é a análise financeira, onde a gente verifica principalmente endividamento, faturamento e patrimônio. A gente faz uma análise de performance com visita técnica, onde onde o técnico, o agrônomo, vai verificar histórico de produção, custo operacional, risco de performance. E, por fim, a gente verifica também as práticas socioambientais dessa fazenda, né? E aí isso entra, né, os pontos que entram aqui são responsabilidade legal, responsabilidade com o meio ambiente e responsabilidade com a sociedade. E aí a junção desses 3 fatores é o que gera o risco de crédito da operação e a partir disso que nós vamos definir a taxa de juros para o investidor, mais a taxa cobrada pela Campo Capital para a estruturação desse crédito. Tá? É bom lembrar que assim, na Campo, você, empreendedor e empreendedora rural, paga apenas 2 tipos de taxa, tá? É a taxa que vai diretamente para o investidor e a taxa que a Campo cobra para a estruturação desse crédito. Sem taxa surpresa, isso tudo é acordado antes, inclusive, está escrito em contrato. Antes da gente começar a captação, você já vai saber quais serão essas 2 taxas. Além, né, dessas análises que eu contei para você, aqui na Campo, a gente também classifica os empreendedores rurais em 3 níveis de sustentabilidade e todos eles podem acessar o nosso crédito. O primeiro deles, né, o nível mais básico, a gente chama de produtor responsável, que é aquele que está dentro das regras trabalhistas, fiscais e ambientais e que deseja adotar algum tipo de atitude socioambiental a partir daquele momento.
O produtor verde é aquele que possui algum tipo de certificação que confirme boas práticas socioambientais. Então, aí o produtor verde fica aí no caminho intermediário de nível de sustentabilidade. E, por fim, a gente tem o nível mais alto aqui da cadeia, que é classificado como produtor sustentável, que é aquele que, além de ter certificação socioambiental na fazenda, possui outras práticas no seu dia a dia que visem a sustentabilidade ambiental, trabalhista e ou social. E aí, né, depois de contar tudo isso para vocês, obviamente que, né, para a gente começar e transformar as fazendas em produtos de investimento, aqui na Campo a gente precisa primeiro ter benefícios para você, empreendedor e empreendedora rural. Por isso, aqui na Campo, o seu limite é onde você pode chegar. Na Campo, reciprocidade é quando todos ganham. E não existe, né, não tem necessidade de contratação de outros produtos para você ter o seu crédito liberado. Projeto é quando os seus planos recebem crédito que você precisa e nós da Campo iremos te ajudar a construir os seus sonhos, sem você precisar pagar projeto rural por isso. Crédito aqui na Campo é o que você tem quando pessoas acreditam no seu potencial, uma vez que pessoas investirão recursos no seu negócio. Vantagem é um empréstimo no prazo da sua colheita, porque o prazo do seu financiamento vai ser de acordo com o seu fluxo de caixa, porque na Campo a gente respeita o tempo do seu investimento. E agora, mostrando para vocês de maneira prática, como que a gente faz tudo isso? Qual que é o meio de captação? É através da nossa plataforma de investimentos. E nessa plataforma, a gente vai contar a sua história, as suas boas práticas socioambientais e o destino dos recursos em captação. E aqui vai ser onde o investidor vai enxergar tudo isso e poder escolher a fazenda ou as fazendas que ele quer investir. O investidor também vai poder ver, a sua necessidade de crédito vai ser vista como uma oportunidade de investimento. E a gente pode ver aqui que esse investidor vai acessar, né, vai conseguir entrar aqui, né, na sua fazenda, que vai estar sendo mostrada como produto de investimento e vai poder ver o prazo, o nível de sustentabilidade, os juros que serão pagos, o rating, né, o risco da operação. E aí, qualquer brasileiro pode investir em você a partir de R$5.000. Inclusive, o investidor consegue também fazer uma simulação através da nossa plataforma para ver qual que vai ser o rendimento desse investimento. E esse investidor também vai poder acompanhar a sua jornada durante todo o período de investimento. Isso faz com que a gente cultive uma relação de proximidade, confiança e admiração pela sua fazenda e pela sua marca. E trazendo aqui cases, né, assim, de uma forma mais prática ainda, trazendo aqui para o dia a dia, vou contar 2 cases aqui que a gente financiou. O primeiro deles foi a Coffee Melo, que é aqui de uma fazenda de café, aqui do Cerrado Mineiro. O valor financiado foi R$520 mil. A taxa paga, como eu comentei aqui na Campo, nós temos 2 taxas. Tem a taxa que vai para o investidor, né? Essa foi uma taxa paga, né, foi no valor de 9%. E a taxa da Campo Capital. Essa taxa para o investidor é isenta de imposto de renda para a pessoa física. E a taxa para o produtor rural é isenta de IOF. O prazo dessa operação foi de 27 meses, a destinação dos recursos foi para renovação de lavoura, as garantias foram aval dos sócios, penhor dos grãos e cessão de contrato de venda futura com trading, nesse caso com a Expocacer. E o nível de sustentabilidade deles foi selo Campo Capital Verde, porque eles possuem certificação Rainforest Alliance. O nosso segundo case aqui que eu vou mostrar para vocês, de empreendedor rural, financiado pela Campo, foi a Nunes Coffee. A destinação dos recursos foi para a compra de 2 painéis de energia fotovoltaica. As garantias foi aval dos sócios, penhor dos grãos e cessão de contratos de venda futura com trading, também foi Expocacer nesse caso. O nível de sustentabilidade da Nunes Coffee foi ser o Campo Capital sustentável, porque eles possuem, né, além deles possuírem uma certificação socioambiental, que é a Rainforest Alliance, eles possuem mais 7 práticas positivas de sustentabilidade no dia a dia da fazenda. Além deles terem utilizado também a destinação dos recursos para um projeto
que já traz benefício ambiental, né, que é a utilização de painéis de energia fotovoltaica. O valor financiado, nesse caso, foi de R$ 781 mil, a taxa para o investidor foi 9%, mais a taxa campo, e o prazo foram 25 meses. E aqui, gente, eu já estou finalizando, tá? A gente já vai conversar com o Luiz Gustavo sobre planejamento financeiro, mas antes eu quero mostrar aqui um vídeo para vocês, vamos ver o que a Cofel Melo está falando da Campo Capital. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu e esse é meu pai, Gil. A gente somos os gestores aqui da Cofel Melo, que é a nossa propriedade de fazenda cafeeira aqui no Cerrado Mineiro. Nós somos os primeiros a captar recursos com a Campo Capital. A gente ficou muito feliz com a forma que as meninas trabalham, a forma que elas mostraram o projeto para nós e a forma que elas captam dinheiro, essa modalidade P2P muito interessante. E foi muito bom, a gente veio na hora certa, de uma forma que a gente precisava e que seja a primeira de muitos. Eu queria complementar dizendo que uma das coisas, um ponto forte que me atraiu também foi a agilidade no processo. São pessoas sérias, né, que a gente já conhecia, e também chamou bastante atenção que uma coisa menos burocrática. Foram ágeis, rápido. A gente, quando mostrou a nossa necessidade de fazer um aporte financeiro, então, rapidamente a gente começou a conversar e foi coisa rápida, e penso que foi, assim, teve bastante, senti bastante segurança, tanto para mim quanto para os investidores, porque também foi um negócio bem sério, com avaliações sérias, corretas, com documentação, né? E achei que foi muito interessante, principalmente essa questão de menos burocracia e agilidade. Então é isso. Parabéns, meninas, e até mais. Obrigado. Um abraço, obrigado. Gente, eu juro que esse vídeo não foi combinado, tá? A gente ficou bem feliz quando eles mandaram pra gente. E aí, por fim, a Campo Capital coloca o agro responsável brasileiro na vitrine, mostrando para o país e para o mundo que os empreendedores rurais contribuem positivamente para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade e do meio ambiente. Muito obrigada pela presença de vocês. E agora, para a gente, né, como uma última parte aqui da nossa live, eu vou convidar o Luiz Gustavo Rabelo. Ele é, como eu comentei no começo, ele é cofundador da Fronterra, que é uma consultoria. Ele também é consultor da Educampo, que é a plataforma do Sebrae, e a gente vai falar de um assunto super importante, que é, né, não só para o produtor rural, mas para os empreendedores rurais e até empreendedores de todos os tipos, que é o planejamento financeiro. Mas, obviamente, que a gente vai trazer esse assunto para o dia a dia da produção rural e entender como que dá para a gente fazer isso de uma maneira que seja facilmente executável no dia a dia dos empreendedores e empreendedoras rurais. Luiz Gustavo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Então, acredito que todos estejam também. Imagino que sim. Vamos lá, então, vamos contar, conta pra gente aí, acho que você vai colocar um slide agora, né, pra gente iniciar a conversa, e depois a gente vai fazer aqui um bate-papo. Eu selecionei algumas dúvidas que eu vejo que a maioria dos empreendedores rurais que a gente conversa faz aqui para Campo, e é legal a gente mostrar para todo mundo que entender do seu lado, né? Fica à vontade. Vamos, tá joia. Primeiramente, parabéns. A apresentação foi muito boa. Valeu o esforço aí, né? De todos. Só a gente sabe, né? O trabalho que dá a montar tudo isso, né? É isso aí. Então, primeiramente, agradecer o convite de vocês para a gente conversar um pouco. Inicialmente falando da Fronterra e da parceria da Fronterra com a Campo Capital, né? Eu e meu sócio, Caio, até espero que ele esteja aí, porque se tiver alguma pergunta que eu não saiba, ele responde, tá, Isadora? Tá bom. E a parceria, né, da Fronterra com a Campo Capital já começou, já tem algum tempo, e nós somos, né, uma das empresas que pode
que faz os levantamentos técnicos de informações para justamente auxiliar na liberação do crédito, não é isso? É exatamente isso. Desculpa, eu te interrompi. Pode falar, sem problema. Eu ia falar que eu comentei, né, em um dos slides que a gente faz a avaliação técnica, né, para a gente entender o risco de crédito, e é o Luiz Gustavo ou o Caio, sócio dele, que vão nessa fazenda, né, aqui do Cerrado Mineiro, e quando a fazenda é no Cerrado Mineiro, e verificam, né, todas esse score técnico que a gente montou junto com eles. É isso aí. Então, e a convite de vocês, eu preparei poucos slides aqui para a gente conversar um pouquinho sobre planejamento financeiro. E se a gente buscar na internet aí um conceito, ou o que seria, né, nada mais é do que um plano, faz parte de um plano de negócios que aponta diretrizes de rentabilizar a sua ideia de empreendimento. Nesse documento, o empresário, o produtor, estabelece as ferramentas de controle, garante a saúde de caixa e o cumprimento das metas propostas, sejam elas de médio, curto, médio ou longo prazo, né? Certo. E então é bom a gente destacar, né, que às vezes a gente fala em planejamento financeiro e a ideia que se tem é que seja um planejamento para a próxima safra, para o próximo ano, né? E na verdade a gente teria e deveria pensar de forma estratégica ou de longo prazo. Então a gente teria que ter um planejamento estratégico da nossa empresa, da nossa fazenda, seja ele de 10, 20 ou 30 anos. Depois a gente faria o planejamento tático, que seria de médio prazo, 2, 5 anos. E, por último, o planejamento operacional, que é o de curto prazo, né? Seria 1 ano, meses, semanas. Então, a partir desse planejamento, a gente conseguiria organizar melhor a fazenda, entender um pouco melhor quais seriam os gargalos e as metas a serem alcançadas. E para a gente pensar aí, gostei muito dessa frase que eu encontrei, e planejar nos traz do sonho para a realidade mais rapidamente, mas também de forma menos abrupta, e permite ainda mexer no sonho previamente, reduzindo a chance de ele se tornar um enorme pesadelo. Então, nessa frase, nesse texto, a gente já consegue compreender alguns pontos importantes do planejamento. O planejamento financeiro, ele, na verdade, vai tornar algo que a gente deseja mais palpável, né, num documento. E lógico que a gente tem que, ao longo do tempo, fazer as alterações necessárias para que a gente consiga alcançar nossas metas e objetivos. E, por último, para a gente começar as conversas, as perguntas, a gente não poderia deixar, né, de utilizar aí os dados do Projeto do Campo tão robusto do Sebrae, que enfatiza ou reforça algo que a gente conversa muito, que deve ser uma das metas, né, um dos objetivos do planejamento financeiro, que é o cálculo, né, ou a estimativa do seu custo total. E reforçando aí que, às vezes a gente conversa muito sobre preço, fica muito preocupado com o preço, e baseado nos dados do Educampo, o custo é 8 vezes mais relevante para você ganhar dinheiro do que o preço. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado para fora da porteira e esquece para dentro da porteira. E é isso. Eu e o Caio aí estamos à disposição para a gente conversar e tentar transmitir mais algum conhecimento ou criar mais dúvidas para alguns aí. Perfeito, Luiz. E, bom, vamos agora. Eu preparei algumas perguntas, como eu comentei, que são perguntas que a gente vê que podem ajudar os empreendedores rurais aqui. E a gente tem falado muito desse termo, né, empreendedor rural. E aí eu queria saber, assim, na visão, né, na sua visão como consultor, tanto da Fronterra quanto do Educampo, como que você pode definir o que é o empreendedor rural? Eu acredito que muitos produtores, muitos empresários, muitas produtoras já têm muitos comportamentos empreendedores, mas às vezes eles nem se atentam que são comportamentos empreendedores, né? Que seja a busca por oportunidade, iniciativa, a persistência, né? Nós temos uma empresa a céu aberto, né?
correr riscos, né? Muitos deles correm, às vezes nem tão muito calculados, mas correm risco. São pessoas que sempre têm muito comprometimento com o que fazem, buscam informações, estabelecem metas, objetivos, né? Todos esses comportamentos são de pessoas empreendedoras, né? Sejam independente do ramo que elas atuam. Acho que também está de olho, né, nas ferramentas, na tecnologia, né, utilizar a tecnologia, né, para ganhar mais produtividade, a gente tem visto aqui também. E todos esses pontos que você falou, né, que tanto que acho que esse conceito da gente entender que a produção rural é como você comentou, uma fábrica, né, ou uma empresa a céu aberto, é importante. Eu vejo que esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que fala que o produtor ou produtora rural tem que entender que, além dele utilizar um tempo no campo, que muitas vezes é até o que ele mais gosta, né, de cuidar da lavoura, ele também precisa reservar um tempo de escritório. E aí o tempo de escritório é fazer esse planejamento financeiro, é entender, fazer conta, né, entender entender o fluxo de caixa, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do fluxo de caixa, mas saber em que momento vai ter receita, em que momento que vão precisar, né, que vai ter as saídas para pagar custos, quando que tem que fazer algum tipo de investimento na empresa. Então, é isso. É organização, planejamento. Exatamente. E aí, até na minha apresentação, você viu, eu comentei bastante da inflação. A gente viu aqui que teve um aumento de 40%, né, no preço do adubo. É óbvio que isso impacta muito o bolso do produtor, mas impacta mais o bolso do produtor desorganizado, né? Não? Com certeza, né? Agora, com esse aumento considerável no preço de insumos, talvez a fala ou a busca por um planejamento tenha sido maior, né? Eu acredito que o que pode ser feito para minimizar esses efeitos, ou você ter uma realidade mais clara da sua empresa, do seu negócio, é você traçar os cenários possíveis, né? Seja um cenário mais otimista, um mais realista, um mais pessimista. Eu acho que ter esses cenários na mão, né, como a gente na frase lá argumentou, talvez deixa seu sonho mais real, né? Então, durante o processo, você vê que algum daqueles itens que você elencou como importantes saiu fora do seu planejamento, você já está indo por um caminho ou outro, né? E o que nós temos hoje é uma enxurrada de informações, mas nem sempre todas elas são confiáveis. Então, cada vez a gente tem que procurar se informar melhor, né? Não em quantidade, mas sim em qualidade. E a gente sabe que existe muito histórico de preço, série histórica de insumos. Então, a gente buscar essas informações confiáveis, em bases confiáveis, que a gente possa nos auxiliar no planejamento de compra, né? Porque o planejamento financeiro, ele envolve tanto a parte de quando você vai comprar e também quando você pretende vender, né? Perfeito, é isso aí. E você, assim, até ou pelo lado da Fronterra ou pelo lado do campo, vocês indicam os melhores momentos, por exemplo, a melhor época do ano para o produtor? Vamos citar aqui o café, né? Porque do campo trabalha com café e com leite, mas vamos falar do café, acho que até porque tem mais pessoas aqui que são produtores de café. Tem momentos do ano que é melhor para fazer algum tipo de compra, algum tipo de investimento, justamente para, às vezes, diminuir esse custo? É difícil de cravar, né? Mas, assim, o que a gente observa é que quando você faz as compras um pouco mais antecipadas de outras culturas, por exemplo, estou falando no caso do café, né? Por exemplo, os insumos, principalmente os adubos, tendem a ter preços menores no mês de março, abril, né? Agora, quando os outros empresários, outros empreendedores que trabalham mais com cereais, tudo isso, entram comprando, a tendência dos valores é estarem maiores, né? Mas não existe uma regra, isso é uma tendência, né? Tem ano que pode ser diferente.
Mas para montar um planejamento, eu estou pensando aqui, né? Porque assim, ninguém tem bola de cristal, então o planejamento tem que seguir algumas regras, né? E até você uma vez numa reunião nossa, você me falou, às vezes, assim, no seu planejamento, às vezes você pode rever esse planejamento uma ou duas vezes, mas se você rever ele toda hora, ele não é planejamento. Então, né, aí você está à mercê de tudo, toda hora você toma uma decisão. Vou continuar falando, então, de planejamento com vocês. E por que na Campo, né? Por que a gente trouxe esse assunto? Como eu comentei assim, ao longo da apresentação, a gente comentou o tipo, qual que é o público-alvo, né? Onde que a Campo consegue fazer melhor diferença na vida do produtor. E a gente comentou que óbvio que se, né, no Brasil, por exemplo, a gente vê que existem muitos, né, que existe o conceito, né, do financiamento subsidiado pelo governo. E a gente mostrou que, né, por tudo que a gente mostrou, que vale a pena o produtor rural ter algum tipo de ter outras opções e conhecer outras alternativas de investimento para não ficar sempre na mão do governo. E quando você vai conhecendo, né, outros tipos, e aí o tipo que a gente está trazendo, né, para o conhecimento de vocês é o crédito verde, né, trabalhar com finanças sustentáveis, para o produtor fazer isso, vocês vão precisar de um mínimo de organização financeira. Aqui o crédito na Campo, ele não é o crédito para aquele produtor que está desesperado, precisando de um crédito rápido e não importa de pagar muito. Por quê? Porque um dos nossos propósitos é trazer a prosperidade e a sustentabilidade financeira para o produtor rural. Então, já que são os meus propósitos, não tem como, né, eu fazer uma análise de crédito aqui muito rápida, que vai te gerar uns juros muito altos e que no fim vai mais te endividar e te trazer dificuldade financeira do que te trazer uma solução. Quando a gente fala de título verde, né, a gente está falando de uma análise financeira muito bem feita, uma análise socioambiental muito bem feita e uma análise técnica muito bem feita. Por quê? Porque os recursos, né, que vão financiar a sua produção vão vir de pessoas físicas. Então, como para você acessar esse crédito, a gente tem que convencer a pessoa física que você é um bom investimento. E aí, por isso, a importância do planejamento financeiro, porque com o planejamento financeiro, com certeza, as finanças do produtor rural e da produtora rural estarão mais organizadas. Podemos continuar. Desculpa aí, foi simplesmente o computador desligou sozinho. Imagina, eu no começo aqui também da live, a gente teve problema com o som, infelizmente a tecnologia nem sempre, às vezes ela atrapalha um pouquinho, mas vamos estar mais resolvendo do que atrapalhando no nosso caso, né? Sim. A gente voltando aqui, deixa eu pegar aqui uma outra pergunta que é muito legal, que a gente fala aqui dos pontos de atenção, né? Quais são os pontos de atenção, Luiz, que você diria para os produtores e produtoras que estão assistindo a gente, que eles deveriam ter na hora de fazer um planejamento, e principalmente na execução, porque o papel aceita tudo, né? Às vezes planejar até a parte mais fácil. O que você vê aí de obstáculo e que a gente deve evitar? Quando a gente já consegue fazer ou elaborar o projeto ou o planejamento, né? Normalmente eles são engavetados, né? Isso talvez seja o maior erro, né? Normalmente o planejamento é trabalhoso, requer um levantamento de dados muito grande. Muitos produtores que são mais organizados utilizam as suas próprias informações, o que é o mais correto ou mais aceitável, né? Para poder gerar seu planejamento, e às vezes falta o acompanhamento. O planejamento ele existe para ser seguido, mas ele também é para ser ajustado e alterado de acordo com o que acontece ao longo do tempo. Lógico que a gente não vai alterar o planejamento, mas a gente tem que entender quais são as curvas necessárias, as alterações necessárias para você conseguir chegar nos objetivos esperados. Então, eu acredito que a maior dificuldade, ou maior que deve ser tomada atenção, é seguir o planejamento, mas também observar o que pode ser mudado. E existe uma ferramenta mais que consagrada aí, que todo mundo já ouviu falar de alguma maneira, que é o PDCA, né? Planejar, desenvolver, checar e agir. Se a gente conseguir fazer essa roda girar, com certeza as metas, existe a possibilidade de serem alcançadas mais facilmente. Perfeito, e realmente no PDCA o P é o mais fácil, e eu acho que as outras letrinhas ali costumam ser mais difíceis, até porque
às vezes a gente se perde no nosso dia a dia, né? Tem tanta coisa para a gente resolver no nosso dia a dia, a gente pensa, depois eu vejo isso, depois eu verifico, depois eu checo, e aí quando vê, já passou do tempo e o planejamento ficou só na gaveta, né? Então tem que... Exatamente. E a Educampo ajuda também, não é? Na Educampo vocês fazem esse tipo de planejamento? Ou vocês ajudam o produtor a checar isso? Sim, é uma das atuações, uma das ferramentas de gestão utilizadas pelo Educampo é justamente o planejamento, né? Tanto técnico, agronômico, quanto financeiro. E nas visitas mensais, nós consultores auxiliamos nos ajustes necessários para fazer a roda girar e chegar nas metas, né? Perfeito. Deixa eu pegar aqui mais outra dúvida aqui que acho interessante a gente falar. Como que você tem visto a evolução do planejamento financeiro na vida do produtor rural? Você acha que melhorou e já está quase, assim, já está ótima? Tem muito para melhorar ainda? Você vê algum tipo de diferença, às vezes a nova geração entrando na gestão da fazenda? Conta um pouco para a gente qual está sendo essa percepção. Já que você, né, enfim, tem eu acredito que ainda temos muito que evoluir. Infelizmente, muitas das fazendas ou das empresas conseguem fazer algum controle financeiro próximo de um fluxo de caixa, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente, como você comentou, né? Uhum. Em relação às novas gerações, eu acredito que é extremamente necessário, né? Não é nenhuma questão de opção. E também a gente poderia chamar a atenção para até um planejamento de sucessão familiar, né? Isso também entraria como uma organização, um planejamento. Existem diversos cursos online ou presenciais só sobre planejamento, né? Alguns ainda são gratuitos, tem softwares específicos para planejamento. Então, eu acredito que tem muitas ferramentas disponíveis, basta a gente ter o conhecimento para utilizá-las corretamente. Perfeito, até porque hoje em dia, né, assim, a gente vê aqui na região do Cerrado Mineiro, a maioria das fazendas já tem internet, né, na sede da fazenda, então não dá mais para falar que não tem como fazer planejamento, não, né? Porque, como você comentou, tem muitas ferramentas que, através da tecnologia, podem ajudar, né, o empreendedor, a empreendedora rural, a entender quais são os números, né? E até, inclusive, o trabalho de vocês no Educampo também, que eu já vi as planilhas que vocês fazem. Realmente, vocês trazem muita informação para a fazenda. Só não enxerga aí... Tem gente que fecha os olhos, né? Aí, mas, às vezes dá uma dor no coração de olhar os números, mas tem que olhar, né? Não dá para não olhar. E vamos falar, então, de custo de produção e do fluxo de caixa. Assim, o que você vê que é de diferença? Até entrando nessa parte da planilha né, que vocês usam ali na Educampo, eu vejo que vocês destrincham, né, os custos. E aí, qual que vai ser a diferença entre esses custos de produção e aí, juntando isso ao trabalho que eu vejo que vocês fazem na Fronterra também, ao fluxo de caixa do produtor? Como que você traria isso para o dia a dia deles? É muito importante essa diferenciação. No dia a dia, às vezes, lógico que produtores já mais tempo em alguma assistência ou uma consultoria especializada nisso, têm um conhecimento mais claro, ou pessoas que já vêm de outras áreas ou até estudaram em relação a isso, mas ainda existe uma confusão nesse sentido. O fluxo de caixa nada mais é do que a entrada e a saída de dinheiro num determinado período. Por exemplo, o mais usual é o mês, né? É como você pegar seu extrato bancário e simplesmente o que entrou e saiu naquele período. Já o custo de produção, ele vai levar em consideração o que você utilizou para produzir o seu determinado produto, café, soja, milho, leite, cenoura, abacate, né? Não importa quando você comprou, mas sim quando você utilizou. Então, essa é uma diferença muito importante, muito relevante. Então, a diferença mais clara, né, seria, igual, por exemplo, produtores compraram adubo pensando que iam produzir determinada produção o ano que vem, veio a geada e estragou a lavoura. Então, o fluxo de caixa dele está comprometido, né? Mas ele não vai usar aquele produto. Então, o custo de produção dele pode ser baixo, ele vai produzir uma saca de café, às vezes,
um determinado talhão menor, mas o fluxo de caixa dele foi todo comprometido porque ele comprou adubo para a fazenda inteira, né? Então, entender essas diferenças da compra e da utilização. O custo de produção é quando você utiliza o determinado produto ou determinado insumo na sua atividade, no seu produto, no seu talhão. E o fluxo de caixa é quando o dinheiro sai do bolso. Ou entra também, né? Ou, mais sai do que entra, às vezes. Não. Pô, aqui também todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Eu estou falando aqui de finanças sustentáveis, sustentabilidade financeira e socioambiental. Tudo junto. A verdade é que, né, o planejamento, o acompanhamento dos números levam a essa sustentabilidade financeira também. E, por fim, Luiz, acho que, né, sei que você estava aqui também na apresentação desde o início, teve um momento que eu também mostrei, né, um exemplo das taxas que o banco não conta, mas que estão na conta, que foi um exemplo real da nossa cofundadora, da Bruna. E lá a gente vê uma diferença, né, entre a taxa e o custo efetivo total da operação de crédito. Em que lugar o custo desses financiamentos vão entrar aí nesse planejamento do produtor? E, por exemplo, como que ele pode calcular esse custo efetivo total? É muito importante, porque às vezes a conversa é só sobre o que aparece na televisão, né? Ou que a hora que o gerente fala, né? Mas normalmente o que é gasto ou o que é pago em relação àquela operação financeira é bem superior. Como vocês demonstraram lá nesse caso, deu praticamente o dobro, né? Ou mais que o dobro. Não, deu mais que o dobro, Então, tem alguns produtores que a gente acompanha que anotam esses valores em planilhas para poder saber realmente o juro que foi pago em relação a cada operação financeira que ele realizou. E esse custo que ele tem, ou essa despesa que ele tem em relação ao financiamento, compromete diretamente o seu fluxo de caixa. Perfeito. Né? Perfeito. E não o custo de produção. É o fluxo de caixa onde dói, né? Porque é um custo do dinheiro e não o custo do produto. Essa é uma diferença significativa. E assim, até o que a gente vê aqui, que foi, né, o caso da Bruna, e que a gente viu outros casos também quando a gente foi iniciar algumas análises de crédito, é o quanto isso pode ser perigoso, né, Luiz? Porque se você se você pega um financiamento que você está imaginando que vai pagar 6%, mas mas você pagou 14%, quer dizer que saiu do seu caixa 14% de juros, em cima, né, de um valor financeiro. Ou seja, saiu mais que o dobro, em dinheiro você pagou mais do que o dobro do que você estava imaginando. E aí, se a gente está falando sei lá, de um financiamento de R$1 milhão, R$2 milhões, ou sei lá, nem precisa ter de 500, pô, isso faz diferença no bolso, né? Você pagar mais que o dobro da taxa, poxa, imagina um financiamento de R$1 milhão, entendeu? Pode ser que você pague, sei lá, R$100 mil a mais de juros. Você paga com R$100 mil, gente, pô, dá para fazer muita coisa, né, com R$100 mil. Porque a gente já conversou em outras oportunidades, né? É a ilusão do dinheiro barato, né? Isso então, aí. Às vezes, nossa, aquele lá tá barato. Na hora que ele veio, ele pagou o dobro de juros e aí ficou caro, né? Então, pois é ilusão. Se você não conhece realmente o que você vai ter que pagar, e qualquer valor hoje, quem faz controle, quem tem planejamento, qualquer centavo faz diferença lá no final, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, sim, e ter mais atenção em relação a quando se contrata um empréstimo, um financiamento. Perfeito. E aí, por fim, eu queria, assim, acho que a gente está a gente está tendo, né, essa live num momento legal também para chamar a atenção para os produtores da importância do planejamento financeiro, porque, olha só, ano que vem é ano eleitoral. Ano eleitoral sempre tem mais oscilação, sempre tem mais incertezas. Então, é importante entender o quanto que o produtor está a fim de gastar nos próximos anos, o que ele precisa de verdade, entender o que vai sair do caixa para evitar surpresa, porque assim, a produção rural ela já tem as surpresas da natureza, né? A gente nunca, né? Mais que a gente tente, podem acontecer movimentos meteorológicos que não foram previstos, podem te prejudicar. Então, agora o planejamento financeiro
ele dá para fazer. E aí, por exemplo, a gente até quero agradecer o Thales, que é nosso economista, que colocou aqui, né, que quando a gente começou a apresentação não tinha ainda o resultado do Copom, mas aqui o Copom levou a taxa de juros para um ponto percentual, então a Selic foi para 6,25. Para o ano que vem, espera-se que a Selic chegue a 9. Isso quer dizer que o financiamento vai aumentar, quer dizer que o custo do dinheiro vai aumentar. Então, o custo de várias outras coisas vai aumentar também. Sem dúvida. Então, é importante o produtor tá de olho. Mais um motivo para pegar, gente, não vou deixar, obviamente, de vender meu peixe aqui, mais um motivo para pegar crédito, né, verde com a Campo Capital, porque aqui você tem previsibilidade de taxa, não tem surpresa, não tem reciprocidade, a gente não vai, né, te obrigar a contratar outros produtos para você ter esse crédito liberado, e num momento de incerteza que nem vai ser o ano que vem, nada melhor do que você ter certeza do quanto que você vai pagar, né? Exatamente, mais uma garantia, né? Já facilita o planejamento financeiro. Com certeza, vai facilitar aí o seu trabalho na Fronterra nesse campo. É isso aí. Bom, muito obrigada, então, Luiz. Acho que a gente ficou em tempo, né? A gente estava imaginando que fosse ter mais ou menos 1h15. Então, já foi 1h05, mais ou menos, de conversa. E eu quero saber se a gente teve alguma... Como é que fala? Se a gente teve perguntas. Eu vou agora, no começo, eu comentei que a gente iria incluir aqui o time da Campo Capital. Então, Luiz, vou incluir aqui o time, a Estefania, a Rafaela e a Bruna. E o Thales caiu. Cadê o Thales? Caso o time também queira dar um oizinho aqui para o pessoal. Olá. A gente lançou a Campo, Luiz, acho que você lembra, né? Fomos nós 3 sócias fundadoras. Eu, né, que sou Isadora Cacheta, a Bruna Guiar e a Rafaela Cacheta, que está sem vídeo. A Rafaela está sem vídeo, não sei porquê. E a gente lançou a empresa, né? Ficamos 1 ano construindo a empresa e lançamos em junho. E agora a gente está em setembro e a gente já conta com duas novas pessoas no time. A gente tem a Stephanie, e a gente fica muito feliz dela ter se juntado a nós. Ela fica lá em São Paulo, é nossa comercial. E uma pessoa que também já está adicionando muito para Campo. E a gente tem o Thales, que... espera aí, ele chegou aqui, gente. Aqui a carinha dele está aqui embaixo. Ó. A gente tem o Thales, que é nosso economista, né? O nosso homem do time, né? São 4 mulheres, a gente é uma empresa inversa, né? São 4 mulheres, 1 homem, ele é a nossa cota social, né? A gente, inclusive, chamou ele para não ficar esquisito ser só mulher. Ele é a nossa cota da diversidade. E de parceiros, né, tem o Luiz e o Caio, que aí também entrou aí na cota de diversidade de parceiros. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Tem perguntas aí que o pessoal fez? O Luiz Sacardo pediu para ver o caso do financiamento da Bruna de novo. Ele está interessado em ver de novo aquela questão do custo efetivo. Tá. Legal. Deixa eu pegar aqui, abrir a apresentação de novo, Luiz. Eu vou colocar. Que legal que você está aqui. Também queria... tô vendo o tanto de gente que deu oi enquanto eu estava fazendo a apresentação, não estava vendo aqui. Obrigada, gente, pelo apoio, por vocês estarem presentes. É muito legal, muito gratificante para uma empresa que acabou de ser lançada ter esse apoio de vocês. Deixa eu pegar aqui, então, eu não tô vendo a tela aqui de perguntas, Luiz, se você fez mais alguma pergunta, mas às vezes alguém aqui ou você, Thales, me fala. Sim. Tá bom, eu vou... mas não tem como, é que para isso eu teria que entrar no Facebook de novo. Eu vou tentar, deixa eu ver. Foi pelo Face. Então tá, ou Rafaela, ou enfim, pelo Bruna. Mas esse é o extrato, Luiz, que a gente comentou, que é um case real mesmo, né, do caso ali da Bruna. Você pode ver que aqui em cima tá a taxa de juros, 6%. Operação de custeio, né, taxa de juros 6%. E ao longo da operação foram surgindo essas taxas acessórias. Bru, você quer comentar? Acho que fica até mais real você comentando, né, das surpresas que você ia tendo. Não, pois é, assim, só para
para mostrar o cenário, esse foi uma taxa de custeio pega através do Pronamp, né? E a taxa combinada foi de 6%. Só que ao longo, eles criam, né, essa operação, essa conta corrente da operação em paralelo à sua conta corrente, e aí eles vão debitando tarifas acessórias, os vários acessórios, e assim, aqui tem acessório de IOF, acessório de seguro, sendo que a apólice do seguro nunca chegou, eu já tentei achar ela, não sei até hoje o que esse seguro estava me segurando, porque eles contratam e não te entregam. Além disso, teve outros acessórios, você vê aqui no meio tem um acessório de 3.500 e que o banco também não conseguiu explicar e tudo, e é aquilo, né? Fora esses acessórios, que é tudo que está de rosa aqui nesse slide, nessa operação, tem o custo de projeto técnico, tem o custo de cartório, tem reciprocidades, seguro de vida, título de capitalização que você tem que contratar para bater a meta do gerente do banco. Então, assim, esses 14% aí que eu paguei, não tá isso na conta, né? Então, a gente tem que ter esses dados mais... Então, no fim, né, Bru, que foi pago, né? Pois é, e assim, e se você for ver o custo efetivo total também, ao mês, era um financiamento de 12 meses, mas você começa a pagar a primeira parcela em 9. Isso é uma operação do banco do maior financiador do agro brasileiro. Então, eu vou depor contra, não. Mas aí é isso, né? Assim, você acaba ficando na mão do banco nessas horas. Então, é bom você ter isso em mãos na hora de você negociar melhor para evitar essas surpresas e também para você comparar com outras oportunidades de crédito, porque nem sempre esse crédito do custeio vai ser o melhor para você. Então, é bacana você usar, que aí é a questão do fluxo de caixa que o Luiz falou bem aí. Eu queria só, aproveitando aqui que eu estou falando, eu acho que é importante ressaltar um pouco aí, que é o que a gente já falou, eu acho que a Isadora colocou bem na apresentação, mas que a gente está na região do Cerrado Mineiro, a gente tem aí, falando de café, 65% do café certificado da Rainforest vem aqui da região, e são essas certificações que ajudam o produtor, assim, a não só na hora da venda, né, no ágio que ele vai ter com a venda desse produto, hoje ele consegue acessar esse crédito com taxas mais acessíveis. Então, é importante para esses produtores que já fazem certo, que já têm certificações, eles procurarem essas linhas de crédito, porque eles já estão aptos, eles já têm muitas das rotinas que essas certificações pedem, que essas certificações financeiras pedem. Então, é importante quem está aí fazendo certo procurar essas linhas para a jornada ficar mais fácil aí. É isso aí, gente. Acho que a gente já, né, já são aí 7h43, acho que já está bom de tempo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Quero até pedir desculpas ali no início com o problema que a gente teve no áudio. Mas espero que tenha valido a pena, espero que tenha sido produtivo para todo mundo que esteve aqui com a gente, que vocês tenham aprendido e que as soluções que a Campo Capital apresenta sejam interessantes para vocês. Muito obrigada, gente, a todos pela participação. Obrigada, time. É um prazer estar aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Prazer. Muito obrigada. E aí a gente se vê numa próxima.